Meus irmãos, bom dia. Estamos começando mais um programa Papo Doutrinário. Hoje o tema é Pensando acerca do pensamento. Vamos lá? O pensamento. Este veículo tão utilizado por todos nós, não há entre nós aquele que se detenha sem pensar mais de um minuto. Ainda assim, não sei por que é tão mal interpretado. Outro dia, numa das várias listas espíritas que assino, li de um confrade a frase de efeito: o pensamento do homem, a essência, traz em si um diferencial entre Deus e o homem, o erro. Aquela frase bombástica ecoou-me nas telas mentais e, ao cabo de uns momentos, me obrigava a refletir sobre o seu sentido e verdade, acabando por sugerir-me uma avaliação bem diferenciada da do confrade missivista. É o homem, espírito encarnado, em sua essência, não pensamento, mas partícula divina. Isso quem nos ensina é a própria doutrina, como não há de ser com diversas essências aquela primeira assertiva da frase, balouçava-se a ponto de cair por terra. E mesmo que ao primeiro escutar houvesse soado bem, continuei nas elucubrações. Se o pensamento não é a essência do homem, o que é ele, afinal? Fragmento de vivências? Parcela de preocupação? Experiência de vida passada? Afinal, como entendemos e o que entendemos por pensamento? Simplificando, conjecturei. Se o pensamento não é a matéria, há de ser o espírito. Sim, não o espírito, mas o produto da obra de um espírito. Aí, ruí a tese da primeira metade da frase do confrade da lista. Entendi que o pensamento é o produto de ato do espírito, encarnado ou não. Logo, não é a essência, e sim o produto desta. O espírito, usando dos atributos do raciocínio, da lógica e da inteligência, urde suas conjecturas em forma de pensamento, que após avaliado com razão inequívoca, em alguns casos, remete ao demodulador, perispírito, para que chegue ao ser encarnado, ou mesmo parte deste, de forma menos equilibrada devido às agruras que os grilhões da carne lhes impõem. O mesmo por sua condição diante das apreensões intelectos morais, que haja de haver aurido em suas múltiplas vivências. A explicação se me fazia clara. A matéria pode e influencia na ação do espírito. Isso é sabido de todo espírita estudioso. É assim como um instrumento cuja desregulagem atrapalha, inibe ou frustra o trabalho deste aparelho. Assim como atrapalha ou impede a ação, pode também a matéria, em virtude de ser melhor trabalhada, ajudar no facilitar da mesma ação do mesmo aparelho. Logo, até o pensamento pode sofrer a ação inibidora ou constritora por parte da matéria, como se vê. Podendo ser mais ou menos claro e preciso em virtude da maior ou menor dificuldade a ação que se lhe impõe à matéria. Quando o espírito, em grau mais apurado de evolução, produz o perispírito, que há de usar o mundo em que encarnará, suas aquisições intelecto-morais lhe farão possibilitado de pensar nos elementos constitutivos de tal mundo as melhores parcelas encontradas no fluido cósmico universal para essa constituição, formando assim mais ou menos denso o perispírito a ser utilizado nesse mundo. Dessa maneira, se mais sutil o for, e quanto mais sutil o for, além de indicar aos outros a sua posição ante a hierarquia espiritual, há de proporcionar àquele espírito melhor pensar com vistas à clareza, à abrangência e verdade do pensamento emitido. Cessarte, conforme sejam as provas que haja ele, espírito, pedindo a serem aditadas à sua nova romagem,
estará ele, melhor ou pior servido em razão da constituição de seu perispírito, não só para com os pensamentos, mas para com todos os atos que por obra destes venha a efetuar em seu reencarne. Novamente se comprovava que a assertiva do confrade de lista espírita estava eivada do vício de entendimento. Esclarecido isso, restava-me entender o restante da frase, abre aspas, diferencial entre Deus e o homem, o erro, fecha aspas. Mas o diferencial entre Deus e o homem não é o erro. Este ocorrerá ao espírito encarnado em maior ou menor proporção em razão de suas aquisições intelecto-morais. Logo, mesmo partículas divinas, na verdade, distamos anos-luz da essência divina, fator ainda imponderável ao espírito que reencarna em mundos de provas e expiações. Mesmo para espíritos do mais alto galardão, que houveram ascendido com mérito e gáudio a esta condição. Ainda estes encontrar-se-ão distantes do prescrustar os desígnios de mais alto. Assim, o fulcro, o diferencial entre Deus e o homem não seria tão simplesmente o erro, e sim a suprema justiça e bondade do Criador. De novo, demonstrava-se a impropriedade da afirmação do confrade missivista, sugerindo-me então essa equação. O pensamento está para o erro, assim como o homem está para a perfeição. Logo, a maior ou menor proximidade entre o pensamento e o erro diz de frente ao estado evolutivo, ou provas às quais o espírito tenha de passar neste ou naquele mundo em razão de sua maior ou menor perfeição. O espírito encarnado errará menos ou errará mais. Diferentemente, se dará em caso contrário. Contudo, não se pode negar o erro como diferencial absoluto entre Deus e o homem. No frigir dos ovos, obrando em conformidade para com as leis natural e de causa e efeito, o erro é apenas detalhes menor, muitas vezes apenado com menor gravame, se existe no faltoso a vontade de reconstruir os patamares incorretos em acertos vindouros. A diferença essencial entre Deus e o homem está em ser o espírito criatura e Deus, o incriado, o criador. Ainda hoje, nesse mundo e nos mundos de regeneração, muitos homens apenas reagirão, enquanto Deus, desde o tempo dos tempos, vem por agir, e agir com letras maiúsculas. Muita paz, meus irmãos. Este foi o nosso programa de hoje, Papo Doutrinário.